Ministro Alexandre de Moraes debate porte de armas nas eleições e decide criar núcleo de inteligência. Técnicos do TSE afirmam ser inviável auditar urna com biometria no dia da eleição. E você vai ver também. IPCA 15 tem maior deflação da série histórica, segundo o IBGE. Estudo mostra que a vacina da Pfizer tem eficácia de mais de 70% em crianças menores de 5 anos. Guerra na Ucrânia completa 6 meses sem nenhum sinal de cessar-fogo ou diálogos de paz. Futebol, começam hoje os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse hoje que vai criar um grupo com 6 membros para avaliar a segurança das eleições. 3 serão indicados pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais e outros 3 pelo próprio tribunal. O núcleo vai analisar as informações que passam pelo porte de armas no dia das eleições, a proibição do uso de celular na hora do voto e a segurança dos mesários. A simulação do teste de integridade das urnas com biometria feita na semana passada pelos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral constatou que a auditoria biométrica no dia da eleição é inviável. A medida faz parte de uma série de sugestões feitas pelo Ministério da Defesa ao TSE. A decisão sobre os pedidos da pasta cabe ao ministro Alexandre de Moraes. E o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, ficou negativo em 0,73% em agosto. É a menor taxa em 30 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A imposição de um limite para as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre itens considerados essenciais, o ICMS, voltou a surtir efeitos. O indicador registrou deflação de 0,73%, puxada pela gasolina, que ficou 16,8% mais barata em relação ao levantamento de julho. Dentre os itens que registraram queda nos preços em agosto, estão a abobrinha, a batata e o tomate. No acumulado de 12 meses, outros produtos relevantes, como a cebola e o leite longa-vida, seguiram com altas expressivas, de 79,98% e 69,73%, respectivamente. Outro peso no orçamento das famílias de menor renda, o gás de botijão, continua 20% mais caro, apesar da queda de 0,26% no mês. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária afirmou que a colheita de trigo nas principais regiões produtoras do Brasil tem o potencial de crescer em mais de 1.500.000 toneladas, sem adição de áreas de plantio ou desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente, 65% do trigo utilizado no Brasil é importado de outros países. Destes, 85% é da Argentina. Do restante, boa parte vem da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde fevereiro deste ano, atrasando a entrega e aumentando o preço da matéria-prima. A intenção da indústria e de produtores de trigo é de que o país seja autossuficiente na produção do produto e, graças à tecnologia e à inovação, é possível que isso aconteça. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Brasil pode produzir 10 milhões de toneladas de trigo neste ano. O número fica acima da projeção do governo de 9 milhões de toneladas. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, depois que dados econômicos recentes alimentaram temores de uma desaceleração da economia dos Estados Unidos antes da conferência anual do Federal Reserve nesta semana, onde o Banco Central deve reforçar seu compromisso de controlar a inflação com novas altas nas taxas de juros. A moeda norte-americana subiu 0,25% e encerrou o dia cotada a R$ 5,111 na venda.
O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, terminou o dia perto da estabilidade, de olho em dados de inflação e em indicativos sobre os juros dos Estados Unidos. O indicador teve uma leve alta de 0,04% a 112.898 pontos. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda de 2022. A consulta irá atender ao contribuinte que entregou a declaração do imposto até o fim de maio. O órgão estima que mais de 4.400.000 contribuintes receberão 6 bilhões de reais. Desse total, 265.909.000 reais serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, sendo 7.855 idosos acima de 80 anos de idade. O restante do lote será destinado a 4.362.766 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 30 de maio deste ano. O dinheiro será pago em 31 de agosto. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E falando sobre saúde, a vacina da Pfizer demonstrou eficácia de mais de 70% em crianças menores de 5 anos. Os dados foram apresentados após a aplicação do imunizante nos Estados Unidos nessa faixa etária. O levantamento mostrou eficácia de 73% para a vacina da Pfizer-BioNTech entre crianças de 6 meses a 4 anos na prevenção da Covid-19. Os novos dados foram apresentados pelas empresas 2 meses após o início da aplicação do imunizante nos Estados Unidos para menores de 5 anos. A vacina da Pfizer foi autorizada para crianças americanas dessa faixa etária em junho, com base em dados que mostraram que o imunizante gerava uma resposta imune semelhante à das faixas etárias mais velhas. Uma análise inicial, baseada em 10 casos sintomáticos de Covid-19 no estudo, sugeriu uma eficácia da vacina de 80%. Mas especialistas alertaram que os dados eram preliminares, devido ao baixo número de casos sintomáticos. A maioria foi causada pela variante Ômicron BA2, que foi dominante entre março e abril, quando o estudo foi realizado. A Pfizer e a BioNTech também afirmaram que estão preparando um pedido de autorização aos Estados Unidos para a chamada vacina bivalente, que tem como alvo a subvariante da Ômicron para crianças com menos de 12 anos. As empresas já solicitaram a autorização dessa vacina em pessoas com 12 anos ou mais. A farmacêutica Moderna pediu à Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, agência similar à Anvisa aqui no Brasil, uma autorização para a vacina que desenvolveu contra as novas variantes do coronavírus. Em comunicado, a empresa anunciou que já apresentou todos os documentos relevantes à FDA para estudar a eficácia da nova versão da vacina, que visa as subvariantes da Ômicron BA.4 e BA.5, responsáveis pela maioria das infecções no país. O pedido chega um dia depois dos laboratórios Pfizer e BioNTech terem solicitado o mesmo à agência reguladora. Esta nova versão da vacina, destinada a pessoas com 12 anos ou mais, ainda não foi testada em voluntários, embora um ensaio clínico deva começar neste mês. Até agora, os únicos estudos têm sido em animais. Os resultados mostraram uma forte resposta imunológica contra as novas variantes do vírus em animais que tinham recebido a vacina atualizada. Em junho, Pfizer e BioNTech solicitaram à Agência Europeia de Medicamentos a aprovação desta nova versão da vacina, mas ainda não receberam uma resposta.
E olha só, o laboratório dinamarquês responsável pela produção da única vacina autorizada contra a varíola dos macacos anunciou hoje um acordo com a Organização Mundial da Saúde para facilitar sua distribuição na América Latina e no Caribe a partir de setembro. O acordo assinado com a Organização Pan-Americana da Saúde, escritório regional da OMS para as Américas, busca facilitar o acesso equitativo à vacina da empresa contra a varíola dos macacos nos países da América Latina e do Caribe. Inicialmente limitada às regiões oeste e do centro da África, a varíola dos macacos se espalhou desde maio para outras partes do mundo, principalmente Europa e Estados Unidos. Já são mais de 40 mil casos registrados. Comercializada pela Bavarian Nordic, a vacina contra a varíola humana, doença mortal erradicada em 1980, atualmente é utilizada contra a varíola dos macacos. O termo foi utilizado após o vírus ser detectado em macacos de um laboratório na Dinamarca em 1958. Mas o vírus também foi encontrado em outros animais, como roedores. E você vai ver ainda nesta edição, guerra na Ucrânia completa 6 meses, sem nenhum sinal de cessar-fogo ou diálogos de paz. E ainda, futebol. Começam hoje os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Nesta quarta-feira eu começo com uma informação da Receita Federal que fez 2 apreensões de drogas no Rio de Janeiro. Em uma delas, os entorpecentes avaliados em mais de R$100 mil estavam em encomendas postais no aeroporto do Galeão. Vamos para a Baixada Fluminense com uma operação da Polícia Federal. A PF realizou na manhã desta quarta-feira uma operação para cumprir 14 mandados de busca e apreensão e os suspeitos de desvio de verbas na Secretaria de Saúde de Belfor Roxo. Na Baixada Fluminense, a Operação Fármaco visa desarticular uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e de cometer fraudes em licitações. Um dos alvos é o empresário Jorge Henrique Pires, conhecido como Henrique dos Remédios. De acordo com as investigações, ele fez inúmeras doações em dinheiro para candidatos a cargos públicos, o que, segundo a polícia, pode indicar busca de apoio político para que as suas empresas continuassem sendo contratadas pelos órgãos públicos beneficiados. E para fechar, tem festa de aniversário do Museu Histórico Nacional. Ele celebra 100 anos junto ao bicentenário da independência do Brasil. O evento, chamado Numismática para Todos, reúne especialistas e apreciadores de medalhas, moedas, cédulas e condecorações. O evento dura até sexta-feira e vai das 10 às 5 da tarde. O museu fica na Praça Marechal Âncora, sem número, no centro do Rio de Janeiro. Eu fico por aqui, mas amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu hoje 10 pessoas suspeitas de falsificar documentos na Embaixada Americana. Outras 7 pessoas foram flagradas com comprovante de renda e emprego fictícios no Brasil. Os investigadores apreenderam celulares e impressoras na casa dos suspeitos. A polícia afirmou que, dentre as falsificações de documentos das pessoas que pretendiam viajar, eram oferecidos aos contratantes a viagem até Brasília, hospedagem e treinamento para a entrevista de visto na embaixada. E falando sobre o conflito no leste europeu, a guerra da Ucrânia completou hoje 6 meses. No mesmo dia em que o país deveria comemorar os 31 anos de independência da Rússia. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em um conflito sem sinais de que vai terminar em breve.
As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar-fogo. Por causa dos riscos, as autoridades da Ucrânia proibiram os eventos públicos para celebrar o Dia da Independência em Kiev. Quem fez questão de mandar uma mensagem da rua foi o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ainda era criança quando a Ucrânia se tornou independente do domínio soviético. No discurso, ele fez questão de afirmar que a Ucrânia renasceu quando a Rússia invadiu o país. Vamos lutar por isso até o fim. Estamos nos mantendo fortes há 6 meses. Finalmente nos unimos. Zelensky voltou a dizer que não abre mão dos territórios tomados pelos invasores. O que para nós é o fim da guerra, costumávamos dizer paz. Agora dizemos vitória. No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin, que insistia em dizer que não invadiria a Ucrânia, anunciou o que até hoje chama de Operação Militar Especial. A ONU contabiliza mais de 5.000 mortes na guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas sempre destaca que o número real é muito maior, que tem condições de confirmar. Nesses 6 meses, a invasão forçou 1 em cada 3 ucranianos a fugir de casa. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram hoje uma ajuda militar de quase 3 bilhões de dólares a Kiev. Em um comunicado, Biden disse que tem orgulho de anunciar a maior parcela de assistência à segurança até o momento. Biden também elogiou a resistência da Ucrânia contra a invasão russa. E a Alemanha estreou hoje os primeiros trens tripulados movidos a hidrogênio em um trecho de 100 quilômetros no norte do país. A iniciativa custou mais de 93 milhões de euros. Ao todo, são 14 veículos percorrendo 4 cidades no norte. É importante ressaltar que apenas o hidrogênio verde é de fato livre de carbono, uma vez que as suas moléculas de água são separadas a partir de um processo chamado de eletrólise. E vamos agora falar de esporte. Quem está aqui com todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Léo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Juliana. Estamos aqui mais uma vez para falar de esporte nessa quarta-feira, não é verdade? É isso aí. E hoje a gente tem prato cheio, começando as semifinais da Copa do Brasil. Às 7h30 da noite, pelo horário de Brasília, jogam no Maracanã Fluminense e Corinthians. E às 9h30 no Morumbi, duelam São Paulo e Flamengo. Vamos conferir agora alguns detalhes desses dois confrontos. Após a classificação nas quartas de final com o Fortaleza no empate em 2-2, o Fluminense chega para a semifinal contra o Corinthians com uma dúvida na escalação. O volante André, um dos destaques do meio de campo da equipe, apresentou sintomas de gripe e foi poupado do treino de segunda-feira, mas treinou normalmente na terça. Caso André não atue, Martinelli deve ganhar a vaga. Já o Corinthians goleou por 4-1 o Atlético Goianiense e se classificou. Após serem poupados no fim de semana no Brasileirão, alguns dos principais jogadores retornam ao time, entre eles Yuri Alberto, Roger Guedes e Renato Augusto. No outro duelo, no Morumbi, o São Paulo não vai contar com o veterano Miranda, suspenso pela expulsão diante do América Mineiro nas quartas de final. O treinador Rogério Ceni pode mudar o esquema de 3 para 2 zagueiros, para reforçar o meio de campo são paulino com Patrick. No Flamengo, o técnico Dorival Júnior vai escalar o que tem de melhor depois de usar uma equipe alternativa no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que marcou um golaço de meia bicicleta contra o Atlético Paranaense, devem reaparecer na equipe. E chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022, com informações e curiosidades da Copa do Mundo. Hoje nós vamos falar da Copa de 54 realizada na Suíça. Não foi difícil para o país ganhar o direito de organizar o Mundial. 2 fortes motivos pesaram nessa escolha. O primeiro foi o cinquentenário da FIFA, com sede em Zurique. E o segundo, que o país foi um dos poucos a escapar ileso da Segunda Guerra Mundial. 6 estádios foram utilizados e 16 participaram da Copa. O torneio teve a maior média de gols da história, foram 5,38 por partida. A Hungria era a grande favorita e a equipe europeia estava invicta há 4 anos, com futebol ofensivo e envolvente liderado por Puskás. A campanha foi arrasadora.
9-0 na Coreia do Sul, 8-3 na Alemanha, eliminou o Brasil por 4-2. E logo depois, os campeões do mundo, os uruguaios, também por 4-2, até reencontrarem os alemães na final. Os germânicos surpreenderam os húngaros e conquistaram seu primeiro Mundial ao vencer a final por 3-2. É isso aí, faltam 88 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E hoje eu fico por aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui na RIS. Fiquem com Maria Alice e com Juliana. Obrigada, Léo. Contagem regressiva aí para a Copa. Muito obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Para vocês também. Até a próxima. Até, Léo. E olha só, depois de 8 anos, a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil foi atualizada. Especialistas coordenados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade têm agora a missão de atualizar esse levantamento todo ano. O Brasil tem 1.249 espécies de animais com ameaça de extinção. É o caso do mico-leão-dourado, da onça-pintada, da anta, do tubarão-martelo, do pica-pau e até do lobo-guará, símbolo do Cerrado Mineiro. A Mata Atlântica é o bioma com mais espécies ameaçadas. Comparando o estudo de 2022 com o de 2014, 139 animais saíram da lista ou não estão mais em risco, como a tartaruga verde, mas outras 219 entraram para o levantamento na categoria risco de extinção, como o boto do araguaia, a toninha, a ave 30 reis de bando e o peixe da chuva. Depois de anos de pesquisa, a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais entendeu como algumas espécies de peixes se produzem e desenvolveu o ambiente ideal para o pacamã, bagre da bacia do Rio São Francisco, procriar com mais fartura. E olha só, na Nova Zelândia, uma família se surpreendeu aí ao descobrir que uma foca invadiu a sua casa. E olha só que fofura, o bichinho ainda aproveitou para descansar no sofá. A foca foi apelidada de Oscar por seus filhos depois que acordaram naquela manhã com a notícia. O marido de Jen, Phil, que é biólogo marinho, disse que o ocorrido foi irônico. Eu faço tentativas de trazer minha família para alguns lugares legais em que vou trabalhar, mas nesta ocasião o trabalho voltou para casa. A família acredita que a foca seguiu a gatinha deles para dentro de casa. Coco foi encontrada abrigada na casa de seu vizinho e ainda está relutante em descer as escadas onde estava o pequeno mamífero. O guarda florestal que capturou a foca disse que foi a primeira vez que o animal entrou em uma residência próxima à costa. Que gracinha, né, Ju? Muito fofa. Que visita mais linda, né? Eu quero uma visita dessas. Eu também. E o Jornal 10-18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Boa noite.